poderosamente. Paz, igreja. Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Preparados para a palavra de Deus? Amém? Esse é um momento muito importante, né? Embora todo culto ao Senhor seja importante, mas a palavra é a boa semente, né? Que vai cair na terra do nosso coração e tenho certeza que vai dar fruto a 100 por 1. Quem crê? Amém? Para isso, abra o seu coração e diz: Senhor, faz tudo que o Senhor quiser fazer aqui nessa terra. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Senhor. Hoje é um dia que nós iniciamos o ano, iniciamos uma nova jornada, um novo ciclo, Senhor, 2026, e nós te louvamos, porque nos maiores sonhos e maiores planos da nossa vida, nunca imaginávamos estar aqui, Senhor, na Tua presença, salvos, redimidos pelo Teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de servir e adorar ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a oração é a engrenagem do cristão. Até rimou, olha aí. Gente, quando eu estava escrevendo essa palavra, me veio essa palavra, engrenagem. E não é que rimou? Olha lá, oração é a engrenagem do cristão. E você sabe o que é engrenagem? A engrenagem, ela é algo muito oculto num sistema. Por quê? Porque ela trabalha ali, né? Enquanto ela trabalha no oculto, todo o sistema funciona. Ela é responsável pelo movimento, ela é responsável pela força de um sistema. Quem aqui entende um pouquinho de engrenagem aqui? Eu sou mulher, não entendo tão bem, eu fui estudar. Mas, você vê como o Espírito Santo, ele conecta as coisas. Por que me vem engrenagem assim no coração? Você vê como Deus é lindo, né? E ele não é um acessório. Vamos dizer assim, ele não é algo supérfluo num sistema. Não, ele é algo crucial para um bom funcionamento, para uma harmonia de um bom funcionamento. E nessa noite eu queria falar para você que a oração na vida de um cristão, ela é isso aí. Ela é de total importância. Além do que, queridos, pastora, você vai falar de oração, uma coisa simples, mas pensa numa coisa poderosa na vida de um filho de Deus. Obrigada, Rafa. Pensa em algo, querido, que é assim essencial. Billy Graham dizia assim, a oração é mais que um desejo, ela é a voz da fé dirigida a Deus. C.S. Lewis também dizia assim: faça o que é certo e deixa o resto com Deus. Então, a nossa vida com Ele, o nosso relacionamento com Deus, é basicamente a nossa vida de oração. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta: como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Sabe por quê, irmãos? A gente faz uma carta para Deus, a gente coloca ali, estou falando de mim, na nossa vida espiritual, ministerial, o crescimento, o desenvolvimento na fé, sabe? Mais do Senhor, mas tudo isso está relacionado ao meu relacionamento com Deus. Tudo isso está embasado, esse crescimento espiritual, essa fé fundamentada, essa fidelidade maior com o Senhor, ela está fundamentada numa vida, num relacionamento com o Senhor, uma vida de oração. Quando a gente fala em oração, o que vem na tua cabeça? O que vem nos teus pensamentos? Quando alguém fala assim, vamos fazer um turno de oração, o que vem na tua mente? E algo muito interessante, porque a oração, ela deveria ser um hábito, uma disciplina espiritual na nossa vida. Pastora, disciplina em que sentido? Porque quando fala de disciplina, parece que está falando de pena, de pagar alguma coisa.
Quando fala de disciplina, fala de rigor, algo assim, duro. Mas não é nesse sentido. Eu considero 5 coisas, disciplinas espirituais na vida de um cristão: oração, jejum, palavra, adoração e congregar, a comunhão com os irmãos. Para mim isso é fundamento, é princípio da palavra de Deus na vida do cristão. Irmãos, se alguma coisa dessas está meio desequilibrado, a gente está deixando, então esse fundamento já está sendo interrompido de alguma forma. E nós precisamos estar sólidos, fundamentados na palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não paro para falar com Deus? Como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se tudo é mais importante do que Deus, do que a oração? Eu quero te fazer pensar nessa noite. E quero contar um testemunho aqui. Sabe, a oração, ela não deve ser uma prática nos dias difíceis. Eu quero começar falando para você o que a oração não deve ser, tá? Por quê? Porque depois você vai entender o resto. A oração não deve ser na nossa vida, até coloquei um SOS aqui. Somente uma prática, somente, tá? Não deve ser uma prática nos dias difíceis, não, ela deve ser. Mas somente nesses dias não. Por quê? É ou não é que quando o calo aperta, quem que a gente lembra primeiro? É Deus. Irmãos, quando o negócio foge do controle, aí a gente fala assim: opa, eu tenho que buscar Deus. Preciso orar. Preciso pedir oração. Mas eu quero dizer para você algo, e eu quero que você pense comigo. Quando a gente tem algo especial, algo novo, para contar para alguém, mas também quando a gente passa pelos perrengues da vida, as coisas difíceis, pare e pensa comigo, quem é as primeiras pessoas que você conta? No fundo do teu coração, e eu vivi essa experiência, sempre vivi isso, e agora a gente viveu recentemente também, testemunho da casa própria. Gente, de verdade, o pastor estava o ano inteiro esperando por isso. A gente estava com tudo lá encaminhado no banco, mas estava tudo enrolado. Para nós isso não ia acontecer, né? No fundo, por mais que a gente acreditava, no fundo a gente dizia: não, 2025 não vai sair, sabe? E aí, não somente isso, mas sabe quando você tem algo para contar, as primeiras pessoas que você quer correr contar, a gente dizia assim: amor, a hora que sair esse testemunho, a gente vai correndo contar para tua mãe, para o meu sogro, para minha mãe e para o meu pai. A gente vai correndo contar, nem que seja de madrugada. Gente, quando eu engravidei das crianças, pense, nós vivemos uma experiência muito louca. Eu fiz o teste de gravidez da Sara, já era o quê? 10 horas da noite, né? Eu estava desconfiada, a gente foi fazer o teste. Fizemos o teste de gravidez, deu positivo. Na hora ali, positivo. Meu Deus, que loucura. Era 11 horas da noite, nós pegamos o carro e saímos correndo contar a novidade para os nossos pais. Porque a gente não vê a hora de contar para quem? Para quem a gente ama. Para quem a gente é íntimo. Para quem conhece a gente. Porque eles sabem do quanto isso é bênção na nossa vida. E como se não bastasse, a gente também foi 11 horas da noite para o médico achando que ia ver alguma coisa, não vimos nada. Meia-noite nós no hospital de emergência tentando ver alguma coisa. Mas sabe, a empolgação, a felicidade é tão grande do primeiro filho e depois consequentemente dos próximos, é a mesma coisa. Mas a gente vai amadurecendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que com Deus a gente é diferente? Por que quando Deus faz coisas grandes na nossa vida, irmãos, ou quando a gente está passando pelas dificuldades, a gente conta para todo mundo, menos dobrar o joelho e falar com Ele?
Se Deus é alguém que você tem intimidade, você vai ter o quê? Prazer em falar. O que nos falta então hoje? O que nos falta? Falta intimidade. Falta relacionamento. E sabe, não estou falando que isso, não estou te julgando jamais, jamais. Mas eu quero que nós viemos juntos pensar, quando eu procuro alguém, irmão, quando eu procuro alguém para prestar uma ajuda para mim que eu nem tenho contato, pensa agora você, quando você precisa de alguma coisa, para quem que você liga, irmão? Primeira pessoa é a mãe ou o pai, não tem jeito. Primeira pessoa que a gente liga quando precisa é a mãe e o pai, ou o irmão, alguém da nossa intimidade. Mas você acha que eu sou assim, eu não sei você. É muito difícil e a gente passa uma dificuldade para ter que pedir ajuda para alguém que a gente não tem relacionamento. Será que eu estou falando alguma coisa errada? Você vê uma pessoa passando na rua, você pode estar com o pneu furado ali, você não vai ficar, me ajuda aqui, me ajuda aqui, não. Mas passa um parente para você ver. Você tem um socorro aqui para me ajudar, por favor? Né? Não estou falando que você não pode pedir ajuda para quem você não conhece. Mas eu quero dizer para você que o que parece, irmãos, que a gente faz com Deus, quando a gente não se relaciona e a gente precisa dele? Que a gente o busca por interesse. Porque é só no momento difícil. É só quando o pneu fura. É só quando as coisas estão apertadas demais. E nessa noite, nós não vamos nos relacionar por interesse. O relacionamento da oração, ele é um relacionamento responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ambas as partes se comprometem. A oração é isso. A doação, a entrega, a renúncia, ambas as partes. Num relacionamento, há relacionamento responsável. Agora eu te pergunto, Deus faz a parte dele, sim ou não? Deus se doa por nós? Deus dedica tempo para nós? Deus está disposto a ficar horas com você, tá ou não tá? Mas então, esse relacionamento responsável se trata de mim, se trata de você. E eu queria nessa noite, entrando na palavra agora, num texto, eu queria falar sobre Lucas 5,16. Quero ler com você esse versículo, você que trouxe sua Bíblia. Eu quero falar um pouquinho desse, para mim, esse exemplo maior de todos, né? O maior de todos, que deixou para nós, e com certeza, queridos, ele é muito maior do que todos nós, o próprio Jesus. Jesus, ele tinha um hábito de se retirar para orar. Grave isso no teu coração. Lucas 5,16 vai dizer assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Repita comigo, retirava-se. Nessa noite eu quis grifar exatamente esse tema ali, que ele vai colocar ali no data. Retirava-se para orar. Isso. Retira-te, Deus está te chamando ao secreto. Por que, queridos, que eu fiz questão de enfatizar essa ação de Jesus? Porque Jesus, ele se retirava. Há uma diferença muito grande quando se trata de você se voltar para a oração. Isso é, Jesus não apenas orava quando sobrava tempo. Você vê alguma referência bíblica que a Bíblia dizia assim, e ao se afastar as multidões, os discípulos não estavam mais com ele, então lhe sobrava tempo e ele ia orar. Nenhuma referência sobre isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele intencionalmente se retirava para orar. Ele decidia orar. E se retirar é uma ação intencional. É sair do fluxo, da rotina,
das pessoas. Você precisa ter isso com você. Marcos, vocês não precisam abrir. Marcos 1,35 diz: de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, aonde ele orava. Agora eu quero te dizer, pastora, eu preciso sair do fluxo, eu preciso sair da rotina. Quem mais era cercado de pessoas, querido, além de Jesus? Existe alguém muito mais rodeado de multidão, de pessoas o tempo todo como nosso mestre? Mas Jesus fazia isso intencionalmente. E detalhe, nós acabamos de falar, não é quando lhe sobrava tempo. Sabe por quê? Porque você pode dizer assim, pastor, eu estou de férias, eu vou entrar numa rotina de oração, eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer desse horário aqui um tempo de devocional, e quando eu voltar à minha rotina de trabalho, então eu paro tudo. Não. Pastora, mas eu quero dizer que eu hoje, pastora, a minha realidade hoje, não cabe me retirar para orar. Então, querido, eu não vou te julgar, mas eu quero que você ore a Deus, e você precisa discernir. As muitas tarefas que você faz, tem alguma coisa de errado. Se você não consegue tirar um tempo para você orar, e eu não estou falando tempo, eu não estou cronometrando o tempo, eu estou falando do que a Bíblia está dizendo. Jesus se retirava, mas aí você vai perceber o quê? Em Marcos 1,35 diz que de madrugada ainda escuro, Jesus se levantava para orar. Então quer dizer, pastor, eu levanto às 4 da manhã para trabalhar. Eu conheço pessoas que levantam às 4. Eu levanto às 5, eu levanto às 6. Então, ok. Você está disponível para levantar de madrugada para trabalhar. E por que não colocar 10 minutos antes o despertador e orar? Você entende? Precisa ser uma prioridade na nossa agenda. Precisa ser um retirar-se para estar com Ele. O princípio é se retirar para estar com Deus. O lugar secreto, ele era o lugar da intimidade. Pega essa chave aqui comigo. Jesus passava muito tempo na intimidade. Quando ele se manifestava em público, ele era objetivo e rápido. Sabe o que isso quer dizer? Olha só. A Bíblia não registra o conteúdo das orações de Jesus. Quando ele se retirava para lugares isolados, e eu começo a viajar aqui na minha mente. Começo a ver Jesus indo para os lugares mais desertos, mais isolados. Sabe, quando você vê uma paisagem bonita assim, eu já fico pensando, a gente lá debaixo daquela arvinha, orando. Só que a Bíblia não relata sobre esses conteúdos da oração, que era a intimidade dele com Deus. Por quê? Porque intimidade não é espetáculo. Intimidade não é, gente, para a gente mostrar o que a gente está fazendo na intimidade. Embora você possa sim influenciar pessoas, mas a tua intimidade, sabe o que é intimidade? É Deus saber quais são os pecados que você tem. É Deus saber as fraquezas, as limitações que você tem, as lutas que você passa no casamento, as dificuldades que você está enfrentando com os filhos, as guerras que você está travando no trabalho. Isso é intimidade. E nesse lugar, o secreto, ele é para ser vivido. Mateus 6,6, um texto muito conhecido, diz: quando orares, fecha a porta do teu quarto, e o teu Deus que vem em secreto, esse te recompensará. O princípio é: o poder visível nasce das sementes secretas a Deus. O poder que você vê nas pessoas em público é o que elas estão semeando no secreto. Que geração que nós vivemos hoje, queridos? Só para a gente pensar. Hoje nós passamos mais tempo em público, atarefados, cheios de coisas para fazer, e pouco tempo na intimidade com Deus. E o que acontece? Muitas vezes,
esse poder, essa manifestação de milagres e sinais não acontece, né? Não acontece. E já puxando um gancho disso, do secreto é que nasce o quê? As respostas em público. É no secreto. Você quer ver poder, milagres, sinais? Você quer ver morto ressuscitando, irmão? Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Sabe por quê? É a pastora que está falando? Não, é a Bíblia. Foi Jesus que deixou essa chave poderosa para nós. Do secreto nasciam as respostas públicas. Olha só, as orações públicas de Jesus, quem lembra? Jesus olhava, queres ser curado? Seja curado. Orações curtas, objetivas, cheias de autoridade e cheias de milagre. Mas Jesus passava tempo aonde? Na oração da intimidade. A Bíblia fala que muitas vezes ele passava a noite orando. Nós vemos referências aonde Jesus, em João 11:41, a oração de Jesus foi tão breve e tão poderosa. Ele simplesmente ressuscitou um morto assim: Pai, eu sei que tu me ouves. Lázaro, sai para fora. Assim. E hoje nós passamos mais tempo resolvendo problemas, porque nós passamos menos tempo no secreto com Deus. Passamos tempos, dias guerreando. Passamos horas, meses e anos guerreando e travando as mesmas batalhas no público. Por quê? Porque o secreto é pouco. Aqui Deus está nos chamando para milagres que não são improviso, mas são o transbordar da intimidade. Quanto mais íntimo de Deus você for, quanto mais nesse lugar você permanecer, mais milagre você vai ver. Mais unção você vai receber. Sabe, queridos, tem uma frase da pastora Juliana que ela sempre que ministrava, pregava, ela dizia: mais oração, mais poder. Ela sempre dizia isso no povo. Mais oração, mais poder. Então, se você busca esse lugar, com certeza você vai experimentar algo sobrenatural. E são sementes. Por quê? Eu já vi pessoas buscando no secreto por tempo, sabe? Ali derramando as sementes nesse secreto. E de repente, irmãos, o de repente vem. Demora para Deus fazer de repente. Não é isso que nós ouvimos? E já olhando um pouco mais para esse texto também, nós vemos algo muito interessante. Por quê? De repente você pode dizer assim: pastora, mas é importante buscar a Deus e orar no coletivo? Diga: é importante. Vamos lá, gente. É importante orar no coletivo, mas ele não substitui o secreto. Entenda algo, não é porque eu sou pastora de igreja, que às vezes parece que a gente está lutando em causa própria, né? Dizendo não, porque você precisa orar na igreja. Queridos, eu sou igrejeira, faz 20 e poucos anos que eu sou cristã, e eu amo a igreja do Senhor. Como eu disse, uma das bases, né, uma das bases que nós conhecemos é congregar. Paulo disse: não deixeis de congregar como costume de alguns. E nós sabemos que Jesus é o cabeça desse corpo, amém? E se ele é o cabeça do corpo, eu tenho que fazer parte do corpo. Não tem como eu ser um membro aí andando sozinha por aí. Então congregar é importante, mas escute bem, o coletivo, ele não substitui a sua vida no secreto. Não substitui. E olha só isso. Olha o que diz o próximo slide, por gentileza. O coletivo fortalece, mas é o secreto que te sustenta. Isso é fato. Isso é fato. Se você quer viver uma vida fundamentada, queridos, firme, você precisa buscar o Senhor. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus.
Você precisa se relacionar. É você e Deus. Eu sempre falo, você não pode viver da experiência dos outros. Eu vivi a minha trajetória, estou aqui com 38 anos, já vivi algumas experiências com Deus até aqui, mas daqui por diante o Senhor tem outras coisas. Agora, se você olhar para mim e dizer, eu quero viver a mesma trajetória da pastora, a gente não vive as mesmas coisas, né? A gente não vive, então são experiências diferentes. E aqui, a fé cristã, por mais que ela é vivida na comunhão, entenda algo, o coletivo não pode substituir esse lugar. Há quem seja crente no coletivo, forte no coletivo e fraco no secreto. E isso é perigoso. Por que você vê tantas pessoas abandonando a fé? Porque nos últimos dias vai haver muita apostasia da fé. O que é isso? É abandono da fé. Eu não quero servir a Deus. Não, mas Deus te salvou, Deus te ama, Deus tem um caminho melhor. Não, mas eu não quero. As pessoas não querem o melhor. O que é isso, irmãos? Isso é abandono da fé, isso é falta de relacionamento. Por quê? Outrora como nós estávamos, você lembra como você estava? Você e eu, nós éramos mortos nos nossos delitos. Espiritualmente não havia fé nenhuma, o nosso espírito estava morto. Quem reinava sobre nós era a nossa carne, as nossas vontades. Uma vez que você recebeu a Cristo, o Espírito foi vivificado, é como se nascesse. A ponte que um dia foi quebrada com Deus, ela reativasse. E qual que é o resultado disso? O resultado é que você precisa voltar a ter sede por Deus. Uma vez que você foi reativado nesse lugar, no Espírito, é normal que o Filho de Deus tenha prazer em buscá-lo, prazer em estar na presença de Deus. E Atos 2,42 vai dizer sobre isso, que eles perseveravam na comunhão e na oração. Isso é coletivo, a gente persevera junto na oração e na comunhão, na oração e na comunhão. Mas Salmo 63 diz, de madrugada eu te buscarei. Aqui não tem ninguém comigo, aqui sou eu. Então nessa noite, repita comigo para você acordar, que o calor, né, dá uma baixada na pressão, é normal. O coletivo fortalece, mas o secreto sustenta. E já estamos indo para o final. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Há um texto na palavra de Deus, e eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer assim: orai sem cessar. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com um engano, de usar a palavra de Deus muitas vezes para remediar o que está errado. Como assim, pastor? Quando a Bíblia fala sobre orar sem cessar, ela não está falando, escute isso, preste atenção aqui, ó. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, ela não está nos embasando, para que a gente não venha se retirar, para ter um tempo com Deus de oração. Muitas pessoas, até eu acho que já falei, eu estou orando sem cessar, eu estou orando, mas assim, eu estou mega ocupada, eu estou super atarefada, e acho que só de pensar em Deus eu estou orando. Será que só eu já pensei isso? Quando o versículo está falando isso, ele está dizendo realmente para você manter a tua conexão com Deus. Porque a Bíblia também vai dizer, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Ok, você precisa ser um homem espiritual. Mas a Bíblia não está me dando um remedinho, dizendo assim, continue nas suas 1000 tarefas, e só de pensar em Deus de vez em quando, você já está vivendo uma vida de oração. Você já está vivendo uma vida de relacionamento. Não é isso, queridos. Sabe por quê? Uma mente ocupada não é uma mente em oração.
A não ser que você seja um anjo, uma anja, que você consiga estar com a mente mega ocupada e mega orando. Que não é o meu caso. Gente, Jesus vivia rodeado de pessoas. Sabe o que a gente vive rodeado? De tarefa. Hoje a gente não está mais rodeado de pessoas. Não é uma multidão de pessoas, é uma multidão de coisa para fazer. E se a gente não para e diz assim, ó, fica aqui, se eu fizer, vai ficar pronto. Se eu não fizer, vai ficar aqui esperando. Então fica aqui que eu vou orar. É ou não é? As coisas vão ficar te esperando. O serviço vai te esperar. Não estou falando trabalho, né? De fora, tudo mais. Mas as mulheres aqui que fazem as coisas em casa, que tem a sua vida mais autônoma, sabem o que eu estou falando. Gente, eu não trabalho, hoje eu não tenho a loja, não trabalho fora, mas a minha vida é uma loucura. É da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, às vezes dói, começa a latejar o meu calcanhar de tanto ficar de pé. E eu lembro que eu não sentei. Por quê? Porque a gente não para. Mas nós precisamos se policiar, vigiar. Por quê? Porque Deus não quer o nosso resto. E sabe, Deus a gente não coloca na nossa agenda. Deus a gente não encaixa na agenda. Não é assim. Ah, eu vou encaixar Deus na agenda. Se der, eu vou no culto. Se der, eu oro. Se der, eu leio a Bíblia. Irmão, esse se der, não é isso que Deus quer. Nós precisamos entender esse lugar de mente intencionada para buscar ao Senhor. E já emendando aqui para a gente finalizar. Da mesma forma que a mente está muito ocupada e ela não está em oração, há uma inquietação em nós que nós precisamos vigiar muito. Por quê? Porque na inquietação, aqui é roubado o essencial na nossa vida. Quem lembra de Marta e Maria? A gente canta, né? Como Maria que estava a seus pés e diz... E a gente diz que a gente vai ser como ela. Só que aqui Jesus não está... Em momento nenhum Jesus está condenando Marta por causa do serviço. Em momento nenhum Jesus disse assim, o que você está fazendo é errado. Sabe por quê? Porque Marta estava ocupada com uma coisa boa. Ela estava servindo o mestre, se preocupando com o mestre. Mas o que Jesus quer fazer é corrigir as nossas prioridades. Marta estava ocupada com coisas boas, mas Maria escolheu o quê? O que era necessário. Você precisa discernir isso. Tem horas, irmão, que você vai dizer assim, não, mas eu estou fazendo o que é bom, Jesus não vai me condenar com isso. Não, Ele não vai condenar. Só que naquele exato momento, tem algo melhor e mais necessário para você fazer. E queridos, o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai falar para você e já tem falado. Os momentos que você precisa retirar-se. Essa palavra é profética, é uma chave para o teu ano de 2026. Quem sabe esse dia 1/1 de 2026 vai mudar toda a sua história. Por quê? Porque você vai dizer, não, eu vou me retirar, eu vou ter esse relacionamento, isso aqui faz parte da minha vida. Eu escolhi a Cristo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, como que eu posso dizer que eu quero passar a eternidade com Ele se hoje eu não tenho tempo para Ele? É fato. E aí, Jesus não condena o serviço, mas Ele corrige a prioridade. Nós precisamos, queridos, entender que o secreto, ele não é castigo. Oração não é punição. Oração não é pena. E eu vou contar um testemunho para você, quem sabe você se identifique. E nós vamos finalizar.
Todas as vezes que alguém, quando eu vim para Jesus, falava sobre, vamos orar, vai ter um momento de oração, me vinha à mente assim, cansaço. Ai meu Deus, eu vou ter que passar um tempo orando. E a minha mente estava condicionada a uma cultura. Sabe que cultura é essa? Pagar penitência. Eu também vim do catolicismo. E aqui não, a questão não é o catolicismo. A questão é como eu fui ensinado. Porque todas as vezes que se tratava de oração, era fazer 10, 20, 30 tipos de oração. Eu tinha que repetir, eu tinha que fazer, eu tinha que pagar algo. E a oração não é pagar nada. A oração é o quê? Relacionamento. Conversa. Porque às vezes a gente fala assim, ó, ora você, eu não sei orar. Por que a gente não sabe orar? Se a oração é uma conversa. Se a oração é algo espontâneo. Então, percebe que a nossa mente, ela foi condicionada por uma cultura, que nós precisamos romper. E mesmo que seja no secreto ou que seja no coletivo, uma oração intercessória, nós precisamos entender que a oração é esse lugar, irmãos, de assim, ó, acesso direto a Deus. E sabe, antes mesmo, guarde isso no teu coração. Quem sabe você já fez isso, porque eu já fiz. Antes de pedir oração para qualquer pessoa, você precisa ser o primeiro a estar orando por essa causa. Antes mesmo de nós pedirmos oração, de nós levantarmos uma intercessão, eu preciso estar na brecha. Entenda uma coisa, ninguém vai orar por você na mesma intensidade que você por você mesmo. Entendeu? Pastor, eu queria pedir oração por isso e isso. Ok, gente, nós estamos aqui para isso, para servir o reino, para orar, para interceder junto. Mas você precisa estar nesse lugar. Tem gente que pede oração, mas não dobra o joelho, irmão. Está lá passando maior luta, né? As coisas estão difíceis, mas ela mesma não está intercedendo. Então, nós estamos aprendendo com o próprio Jesus. Se o próprio Filho de Deus buscou a Deus, esteve nesse lugar, quem somos nós, irmãos? Será que nós somos mais importantes que o próprio Filho de Deus, que nos deixou essa grande lição? Será que a gente é mais forte do que o próprio Jesus? E aqui, eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Nós precisamos entender. O secreto não pode ser substituído. O coletivo não pode ser abandonado. E a intimidade com Deus precisa voltar. Nós precisamos falar de oração como algo assim que faz parte do vocabulário, sabe? Precisamos voltar para esse lugar. É igual o pastor fala. E eu sou réu confesso. Gente, às vezes a pessoa fala assim, eu estava na praia, minha sogra, ela gosta de assistir os cultos, ela vai concordar comigo. Eu estava na praia, e aí ela disse, deu uma tontura nela lá, passou mal um dia. Daí na hora sim, eu falei assim, minha sogra, o que será que é? Vamos medir a pressão, a primeira coisa, vamos medir a pressão. Já fomos ver a pressão, ela já foi ver, daqui a pouco eu falei assim, vou te dar um remedinho. Já falei assim para ela, vou te dar um remedinho. E daí fui lá e tal. Mas quando eu dei o remédio, Deus falou assim, por que você não ora? Mas Deus me deu uma lambada ali. Aí eu olhei para ela e disse assim, sogra, eu vou orar. Porque o Emerson disse que eu dou remédio, que eu dou receita e eu não oro. Aí ela falou, não, vamos orar. E já recebeu a oração. Queridos, sabe, não é pela maldade, mas a gente às vezes esquece do maior poder que tem na nossa mão. E sabe, lá em casa, as crianças me ensinam,
Salomão, se der uma dor de barriga nele, irmão, passou um vento, ele diz assim: mãe, ora. Na hora, mãe, ora. Aí eu levantei com dor de cabeça esses dias, ele olhou para mim e falou assim: mãe, deixa eu orar. Gente, ele é rápido, falou de qualquer coisa, ele fala já de orar, na hora. Porque ele já recebeu também experiências com a oração. Então, quanto mais você experimentar esse lugar, é uma chave. Você vai virar uma chave. Tem coisas que você está sofrendo e você tem passado por anos, por dias, e você vai virar essa chave. Deus deixou esse poder nas nossas mãos. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Quero chamar o pastor.